Maravilhoso Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti. Que honra, que privilégio é poder ser Teus convidados, para estarmos juntos ante a mesa que é Tua. Que os céus possam se abrir nesta manhã e nós possamos então ver um pouco mais da Tua beleza, da Tua glória, da Tua sublimidade. Mas nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, a nossa inadequação para vivenciarmos esse tempo diante de Ti. Por isso nós confessamos os nossos pecados, voluntários, involuntários, aqueles que nos são ocultos, que somente Tu os conheces. Nós confessamos diante de Ti. E olhamos para a Tua obra feita na cruz, quando pelo Teu sangue derramado, nós podemos, firmados nesse sangue, termos a total purificação. Então, baseados neste sangue, é que nós nos aproximamos diante de Ti neste momento, para que em tudo Tu sejas honrado. Também dependemos de Ti, Santo Espírito, para que Tu nos introduzas para dentro da realidade espiritual desse tempo que já temos vivido, para que os nossos olhos e corações sejam abertos para a adoração, para o louvor, para a gratidão, para as expressões de louvor que somente o Senhor merece. Então nos entregamos, todos nós, diante de Ti nesta manhã, em Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui nós viemos para adorar. Ao único homem em toda a história dessa humanidade que andou a segunda milha. Aqui viemos nessa manhã para prestar adoração àquele que além da túnica entregou a capa. O único homem na história desta humanidade. Nós estamos aqui para prestar culto de louvor àquele único homem na face desta terra, em toda a história desta humanidade, que depois de ter sido ferido na face direita, voltou a outra. Nós estamos aqui para adorar aquele que, quando estava pendurado no madeiro com os braços abertos, lançou palavras ao seu Pai pedindo perdão aos seus algozes. Nós estamos aqui para adorar a este Senhor tão bondoso, que por esta obra tão profunda, tão maravilhosa, nos reconciliou com nosso Deus e Pai. Nós estamos aqui juntos para adorar aquele que, em meio a tanta turbulência que experimentou em todo o seu tempo de jornada nessa terra, culminando na sua morte na cruz, apesar de ter padecido tudo o que padeceu, em nenhum momento, queixa alguma, se ouviu dos seus lábios. E é este Senhor maravilhoso que nos convida para estarmos ante a mesa que é dele. Ele é digno, ele merece. Ele merece. Este é o nosso Senhor amado. E para que nós pudéssemos estar aqui, irmãos e irmãs,
Ele precisou passar por algo que jamais qualquer um de nós poderia experimentar. Eu gostaria, em rápidas palavras, compartilhar com vocês nesta manhã. E pensarmos um pouco na relação que há entre Jesus Cristo e a ira de Deus. Será que nós podemos relacionar Jesus Cristo à ira de Deus e ao momento de adoração? Nós vamos verificar que sim, irmãos. Quero ler 2 passagens das Escrituras, depois vamos fazer algumas considerações com os meus irmãos. A primeira delas em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Colossenses 2, versos 14 e 15. A palavra do Senhor assim diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O outro texto é Isaías, capítulo 53, alguns versos. Isaías 53, primeiro verso, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 11. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Estas 2 passagens até o momento. Levantamos então há pouco para que pensássemos que relação pode haver em um momento de adoração quando nós vamos estar partindo o pão, participando da taça. Que relação isto pode haver com a ira de Deus? Segundo as Escrituras, isso tem uma ligação direta. Porque a ira de Deus, ela precisa ser manifestada contra o pecador. Ela precisa. Como que nós podemos entender isto? A natureza santa do nosso Deus exige que o pecador seja punido por ele. É devido à sua natureza santa. Não é algo que está relacionado à sua vontade, ele decidir manifestar a sua ira ou não. Isso está relacionado com a sua natureza santa. Se faz necessário que o pecador seja punido por causa dos seus pecados. Isso é uma necessidade devido à natureza santa do nosso Deus. E diante desse quadro, sendo nós o que somos pecadores, nós merecemos que sobre nós venha a justa ira de Deus. Mas então, o que o Senhor Jesus fez? Ele se interpôs entre nós e Deus. Porque a ira divina precisa cair sobre o pecador ou sobre um representante desse pecador. E este amado Senhor Jesus se colocou entre nós e o nosso Deus, para ser aquele que iria nos representar
nessa interposição. Desta forma, então, ele se tornou o recebedor da ira de Deus, a qual nós merecíamos. Então, quando nós, em especial nessa última leitura que nós fizemos, observamos no que foi lido, logo no final do texto diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E por ele ter atraído para ele mesmo a iniquidade de nós todos, ele se tornou alvo do quê? Da ira de Deus. Então vejam o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Ele colocou-se entre nós e Deus e disse ao seu Deus e Pai: Pai, recaia sobre mim toda a iniquidade dos homens, dos pecadores. E desta forma, a tua ira justa venha sobre mim. Irmãos e irmãs, a ira de Deus foi manifesta sobre o Senhor Jesus Cristo naquela cruz em toda a sua plenitude. Por que podemos dizer isto? Porque nós vamos sempre estar nos lembrando, recordando daquelas palavras tão cheias de dor do nosso Senhor Jesus naquela cruz, naquele momento, quando ele clamou ao seu Pai, mas chamando-o de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Significando o quê? Que naquele momento, por causa dos nossos pecados estarem todos sobre ele, ele se tornou alvo da ira de Deus. Esta ira que deveria recair sobre nós, porque nós somos os pecadores. Então veja, ele, como nosso substituto, tornou-se nosso representante legal diante de Deus e arcou com todas as responsabilidades legais que recaíam sobre nós. Ou seja, ele pagou a nossa conta. Veja que amor do nosso Senhor demonstrado por nós naquela cruz. E é este Senhor que nos convida para estarmos diante da mesa que é dele, para participarmos do pão e do cálice. E por ele ter se constituído, então, aquele que tornou-se o recebedor da ira de Deus, fez com que ele se tornasse o salvador da ira. Aí eu preciso chamar mais um texto com os meus irmãos do livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, 2 versos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, observem, seremos salvos por ele da ira. O fato de nós termos sido justificados pelo sangue de Cristo, isso nos coloca no status de que nós somos salvos por ele da ira que merecidamente deveria recair sobre nós. O fato é que a ira de Deus, ela irá pousar sobre o pecador ou sobre um representante. Para todos nós que pela graça do Senhor o temos como nosso representante, isto é, o Senhor Jesus, então a ira de Deus já cumpriu toda a sua obra na cruz do Calvário. Há uma outra passagem que diz assim, que nós seremos salvos da ira futura, porque nós já recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta realidade então nos coloca o quê? Numa condição de absolutamente justificados diante do nosso Deus. Então, por ele ter sido
o recebedor da ira de Deus, tornou-se o salvador da ira. Então vejam como nós podemos relacionar esse momento. Porque se ele não se interpusesse entre nós e Deus, sobre nós pesaria uma ira justa de Deus. Então, quando nós olhamos para a mesa, nossos corações devem se encher de adoração e gratidão. Porque este Senhor que nós louvamos e adoramos, tomou o nosso lugar, nos substituiu em duas situações que se tornam uma só. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, a nossa iniquidade, foram tudo isso colocados sobre ele. E por ele se tornar pecado naquela cruz, ele foi alvo da ira de Deus. E desta forma nós estamos isentados, completamente justificados. O Salmo de número 103, no versículo 10, torna-se claro para nós agora. Salmo 103, o versículo é 10. Diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sim, por quê? Porque toda esta realidade foi tratada em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos tratados como deveríamos ser tratados, com a mão de justiça de Deus. Nós somos tratados pela extensão da graça de Deus, do seu amor. Então, quando nós nos reunimos nesta manhã, irmãos e irmãs, nós nos reunimos diante de um Senhor que nos amou tanto, que nos desejou tanto, que anseia tanto por comunhão para conosco, que ele foi diante do seu Pai e então, entregando-se, solicitou que sobre ele os nossos pecados fossem colocados. Consequentemente, ele estava pedindo que a ira que cabia a nós fosse lançada completamente sobre ele. Então vejam para o teu amoroso Senhor. Que gesto de amor ele expressou por nós naquela cruz. Então, quando olhamos para o pão, para o cálice, devemos então, sim, estar com os lábios e corações cheios de louvor e gratidão. Porque sobre nós há perdão, sobre nós há aceitação, há graça, mas sobre ele houve um peso de juízo, o qual juízo nenhum de nós suportaria. Veja que amor no nosso amado Senhor demonstrado por nós naquela cruz. O escrito de dívida, como aquele texto que há pouco nós lemos, que era contra nós, foi rasgado, encravado na cruz. Não pensemos que ele estava cravado num madeiro. Ali havia alguém pendurado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso escrito de dívida, então, foi rasgado de maneira total. Pela eternidade adentro, nunca mais sobre nós a ira de Deus pesará, porque ela já foi cumprida na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então, sim, nós podemos relacionar esse momento de adoração e compreendermos um pouquinho a relação de Jesus e a ira de Deus. Este Senhor a quem viemos nesta manhã cultuá-lo, adorá-lo e expressá-lo, padeceu o que padeceu por amor a você, por amor a mim. Então, ele é digno de toda adoração, todo louvor, toda expressão de gratidão, do menor ao maior que aqui se encontra. Será que não há nos lábios uma expressão de gratidão?
uma leitura dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, naquela cruz, suportou a ira de Deus em meu lugar. Senhor, obrigado, porque naquela cruz o Senhor carregou os meus pecados sobre ti. Senhor, obrigado pelo teu grande e excelso amor. Cada um de nós possa ter essa expressão, pois Ele merece, irmãos e irmãs. Ele merece toda a gratidão que há em nós. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Maravilhoso Senhor, nós não temos palavras adequadas para expressar a Ti como gratidão que Tu mereces. Sabemos que em Teu infinito e profundo amor, amor que nós desconhecemos, o Senhor nos representou legalmente diante do nosso Deus e Pai, assumindo os nossos pecados sobre Ti. E isso trouxe como consequência o peso da justa ira de Deus. E assim a santidade de Deus foi vindicada em Ti. E nós podemos estar de rosto aberto ante a face dEle. Que nesta manhã Tu recebas toda a adoração que somente a Ti pertence. Que desde o menor ao maior que aqui se encontra, possa expressar nos seus corações e também nos lábios que Tu és digno, Tu és totalmente digno. Bendito sejas eternamente. Amém, Senhor.